Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Ibovespa tem perdido valor nas últimas semanas, como voltou a ocorrer hoje. A Bolsa sofre influências de muitos fatores, alguns internacionais, mas é sempre um medidor importante da economia local, da economia doméstica. As explicações dos investidores para este momento de queda do principal índice do mercado financeiro recaem sobre as eleições deste ano e o nível de incerteza sobre qual política econômica será vencedora em outubro. Depois da severa crise pela qual o país passou em 2015 e 2016, com maquiagens de números, decisões populistas e erros de origem em decisões do governo anterior, a atual política econômica deste governo é bem vista porque é baseada justamente em responsabilidade fiscal que, de fato, conseguiu tirar o país no ano passado da profunda recessão com 2 anos de retração econômica. Nunca é demais lembrar que em 2017 o crescimento do PIB foi de 1%. No entanto, qual será o futuro a partir do ano que vem, a levar-se em conta que estamos no ano eleitoral? Tirou-se o país da crise em pouco menos de 2 anos, como se viu desde o impeachment em 2016 até o crescimento da economia no ano passado. Mas é preciso muito mais tempo de acertos econômicos para consolidar um crescimento de longo prazo do Brasil e recuperar o poder do país como uma das 10 maiores economias do mundo, produzindo recuperação do emprego, grande drama da crise brasileira, e da renda, recuperação de renda de forma sustentável. É esta pergunta que se faz hoje, que só teremos sinais mais claros de alguma definição eleitoral nos próximos meses. Aí sim, essas respostas terão alguma possibilidade de se ter exatamente no cenário o que é que teremos a partir do ano que vem. O cenário econômico já está no ar. Já vamos falar dos índices que foram divulgados hoje, especialmente o índice de atividade econômica do Banco Central, que mostra uma leve recuperação da economia no mês de fevereiro, na comparação com janeiro, quando houve uma retração. O mês passado, o primeiro mês do ano, teve retração da economia. Mas quando a gente faz um comparativo de mais longo prazo, ou seja, nas análises trimestrais, o crescimento da economia também é positivo e ainda maior. Os dados colocam, na verdade, alimentam uma discussão sobre qual o tamanho do crescimento da economia agora em 2018, levando-se em conta todos esses outros aspectos. Vamos lá, os dados do IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que tem ali a alcunha de prévia do PIB, embora a metodologia seja diferente, em fevereiro esse foi o crescimento. Nós estamos falando de uma oscilação positiva, muito pequena, mas ainda assim positiva, de 0,09%. No comparativo deste fevereiro com fevereiro de 2017, o crescimento foi maior, de 0,66%. Quando a gente faz uma análise de trimestre, nós estamos falando de trimestre móvel terminado em fevereiro, ou seja, nós estamos falando de dezembro, janeiro e fevereiro, nesse trimestre móvel, a gente tem essa recuperação econômica se comparado, claro, ao trimestre terminado em novembro do ano passado. Um crescimento de 1,04%. Praticamente o que foi o crescimento do PIB no ano passado ali. Mas aí tem uma outra análise que é bastante interessante. Esse trimestre terminado agora em fevereiro, ou seja, dezembro de 2017, janeiro de 2018, com fevereiro de 2018, comparável ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, dezembro lá de 2016, janeiro de 2017, fevereiro também de 2017, aí o crescimento é ainda maior, é de 1,91%. Olhando para esse trimestre, a gente está vendo ali, dezembro teve um crescimento de 1,12%, em janeiro a retração de 0,65%, em fevereiro de 2017 de 0,09%. Há uma expectativa, na verdade há uma perspectiva que está se mostrando um pouco mais alentadora por um lado, porque a gente faz essa análise trimestral e elas são extremamente positivas, mas esperava-se, pelo menos parte ali dos analistas de mercado, que a gente tivesse um crescimento mais forte no começo deste ano. A retração de janeiro, que de alguma forma janeiro é sempre um mês atípico, mas depois esse leve crescimento agora de 0,09%, de alguma forma chama atenção. Bom, segundo a metodologia do Banco Central, esses são dados. Por outro lado, nas previsões sobre a economia brasileira, os economistas ouvidos no Boletim Focus reduziram mais uma vez a projeção de PIB. E aí nós estamos falando de projeção levando-se em conta os dados que se tem disponíveis até agora. É a terceira semana consecutiva de queda nas expectativas. Na desta semana,
houve recuo também da produção industrial. Vamos lá, nós temos os dados e são esses. O PIB, para a gente ter uma ideia, nessa pesquisa que terminou na sexta-feira semana passada, foi divulgada hoje de manhã, o PIB chegou a 2,76%. Muito próximo do que prevê o Banco Central, um pouco aquém do que prevê o Ministério da Fazenda, que está falando em 3% de crescimento da economia este ano. Mas o detalhe é esse, há um mês era de 2,83%. Há uma semana de 2,80% e agora de novo uma oscilação negativa de 0,04%. Mas ainda assim nós estamos falando de um dado negativo. Um crescimento sim, mas com uma redução maior, levando-se em conta o que se tinha de previsão de um mês. A produção industrial, essa sempre está crescendo acima do PIB, chegou a 3,98% a um mês, 4,29% a uma semana e essa queda chama atenção para 3,97% na divulgação dessa semana. A gente vê ali que o PIB industrial está acima da média do PIB brasileiro, mas houve também uma pequena retração e de 4,9% para pouco menos de 3%, para pouco menos de 4%, perdão. Esse é o detalhe da produção industrial. Vamos para outros dados, dois dados da pesquisa Focus que mostram exatamente o que vai de alguma forma mexer com a possibilidade de uma nova redução da taxa Selic no mês que vem. Daqui a um mês o Copom se reúne de novo para decidir sobre os juros básicos da economia, hoje em 6,5%. A Selic é o segundo item ali, é a taxa Selic. Há um mês tinha-se exatamente essa previsão, que 6,5%, depois o mercado já começou a estimar que o Banco Central deve novamente reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, ou seja, teríamos 6,25% na próxima reunião, agora, do mês de maio, do Comitê de Política Monetária. E a inflação oficial, de novo, teve uma queda. Era 3,63% a um mês, 3,53% e 3,48%. Com essa inflação em queda, por esse aspecto da inflação, a estimativa dos economistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central, ou seja, é um argumento ainda maior para ter uma nova redução da taxa básica de juros. Mas a pergunta que se faz é qual é o poder da taxa Selic em fazer a economia se recuperar mais rapidamente. Esse assunto a gente vai tratar daqui a pouquinho com a economista Juliana Inhaces, que vai conversar conosco aqui no Cenário Econômico hoje. Alimentos mais caros fizeram a inflação subir de acordo com o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado hoje. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem os detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas é calculado do dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês atual. Ou seja, dessa vez, desde o dia 11 de março até o dia 10 de abril. Por isso também ele é chamado de IGP-10, uma espécie de prévia da inflação oficial, já que o número oficial da inflação é divulgado pelo IBGE. O IGP-10, agora no mês de abril, registrou uma alta de 0,56%, acima da taxa do mês anterior, que tinha ficado em março em 0,45%. Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a alta dos alimentos colaborou para esse aumento do IGP-10 do mês de abril, já que os produtos agrícolas subiram 3,45%. E quando pegamos de forma isolada apenas as frutas, a alta foi ainda maior, de 6,29%. Normalmente, no início do ano, as frutas sobem bastante por causa da entre-safra, um período onde os alimentos acabam pressionando um pouco mais a inflação. O IGP-10 sofreu menos reajuste por causa dos transportes, já que o setor de transportes diminuiu um pouco a inflação agora no início do mês de abril. Ele ficou em 0,22%. Isso foi beneficiado o setor de transportes por causa da redução do preço dos combustíveis. Os combustíveis apresentaram uma deflação no início do mês de abril no IGP-10 de menos 0,03%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou hoje que o atual secretário de Acompanhamento Fiscal do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, será o novo secretário do Tesouro Nacional. O cargo estava vago desde a semana passada, quando a então secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério. Mansueto é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. No serviço público, o Dr. Mansueto já foi coordenador geral de Política Monetária e Financeira na Secretaria de Política Econômica da Fazenda e assessor da Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo do Senado.
A indústria paulista gerou 10 mil novos postos de trabalho em março e o primeiro trimestre de 2018 registrou o melhor desempenho desde 2013. Os dados estão na pesquisa de nível de emprego da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. A Vanessa Casalino conversa conosco, diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O resultado de março é superior ao do mesmo mês de 2017, quando foram criadas 500 vagas a menos. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram 23 mil postos ao todo, o maior saldo para o período desde 2013. O destaque foi o setor sucroalcooleiro por conta da safra de cana-de-açúcar. Respondeu por mais da metade do total de novos postos gerados. Resultados positivos também em 14 dos 22 setores pesquisados e em 23 das 36 regiões. Para a Fiesp, os resultados mostram que a economia está em trajetória de crescimento, mas no ritmo aquém do desejado. E agora, a expectativa é de que esse crescimento passe a ter uma velocidade mais acelerada, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Os gastos do governo com o pessoal vêm crescendo nos últimos anos e se aproximam do limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com dados do Ministério do Planejamento. Os detalhes com o Pedro Pontes, da redação da TV Brasil, na capital federal. Pedro, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. As despesas da União atingiram em 2017, portanto, no ano passado, 41,8% da chamada receita corrente líquida, que é a soma das receitas tributárias de um governo, descontados os valores das transferências constitucionais. Trata-se do percentual mais alto desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Para se ter uma ideia, em 2012 esse gasto equivalia a 30% da receita líquida do governo. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a União não pode gastar com o pessoal mais do que 50% dessa arrecadação. Se esse limite for atingido, a lei prevê uma série de restrições e medidas, como a proibição de reajuste de salários e até a demissão de servidores. O gasto com pessoal é feito pelo governo para o pagamento de salários e de benefícios previdenciários, como aposentadorias a servidores públicos. Especialistas apontam que esse aumento está relacionado com a crise econômica, que levou à queda na arrecadação do governo. Mas os indicadores devem melhorar daqui para frente, com o fim da recessão, é claro. Em 2017, o gasto com o pessoal do governo federal foi de quase 289 bilhões de reais. Para este ano, a previsão ultrapassa os 302 bilhões e meio. E a estimativa do governo é que o valor chegue a 335 bilhões de reais em 2021. Os dados, como você já se referiu, Piotr, são do Ministério do Planejamento. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes, para o cenário econômico. Muito obrigado, Pedro. Bom, dia de queda do Ibovespa e recuo na cotação do dólar comercial. Os detalhes do dia do mercado financeiro nós trazemos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo aqui no cenário econômico. A percepção de um risco menor sobre a participação dos Estados Unidos na guerra da Síria fez com que o dólar recuasse hoje na abertura da semana, dólar que tem acumulado altas nas últimas semanas. A moeda norte-americana terminou o dia em baixa, mas mesmo assim acima dos 3,40. O Ibovespa recuou, caindo, na verdade, perdendo a marca dos 83 mil pontos. Vamos lá, a gente tem o dólar comercial, antes o Ibovespa, que operou praticamente o dia inteiro negativo, uma queda de 1,75%, 82.861 pontos. Na sexta fechou acima de 84 mil pontos, ou seja, foi uma queda acentuada hoje. As maiores baixas, o que puxou exatamente o Ibovespa para baixo, e são notícias domésticas, é a Eletrobras, as duas ações da Eletrobras e os Minas. Vamos lá, tem duas questões aí que valem a pena para entender essas maiores baixas. A Eletrobras com 4,29% e 3,59% de queda, os Minas com 4,66%. A Eletrobras está exatamente numa discussão dentro do Congresso Nacional sobre a privatização. E aí há todo um imbróglio político envolvendo isso. O governo quer privatizar a Eletrobras,
mas há um rearranjo político que não garante que isso aconteça ainda este ano. E aí, obviamente, essa discussão... Quando se anunciou a privatização da Eletrobras lá atrás, as ações dispararam. Aliás, foi um anúncio que tomou o mercado completamente sem nenhum pré-aviso, como normalmente tem que ocorrer, porque senão alguém ganha dinheiro apostando nas ações da Eletrobras. Não foi o que aconteceu, foi um aviso que chegou igual para todo mundo, não tem nenhuma investigação na CVM sobre isso, mas aquela aposta da privatização da Eletrobras fez com que as ações subissem bastante, isso tudo no ano passado. Mas agora esse imbróglio sobre como se vai dar e se é que vai acontecer a privatização da Eletrobras, está fazendo com que as ações em boa parte dos dias tenham queda. Bom, nós temos o dólar comercial, só para a gente ter ali hoje uma queda de 0,41%, mas como eu disse, ainda acima na casa dos R$ 3,40, R$ 3,41. E a Caixa Econômica Federal anunciou a redução dos juros e o aumento do valor financiado para a casa própria. Os detalhes dessa nova condição de financiamento do Banco Estatal, que concentra a maior fatia do crédito imobiliário no país, você acompanha com a Vanessa Casalino. Vanessa. Piotr, as mudanças começaram a valer hoje e são para linhas de financiamento que usam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A Caixa voltou a financiar 70% do valor do imóvel usado. Para imóveis novos, o percentual é de 80%. No caso dos juros, a redução é de até 1,25 ponto percentual. Com isso, imóveis comprados pelo Sistema Financeiro Habitacional, que correspondem a residências de até R$ 800 mil para todo o país, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. Para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, o limite é de R$ 950 mil. Já para imóveis enquadrados no sistema de financiamento imobiliário, que tem valores maiores, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. As mudanças de hoje ocorrem depois de a Caixa ter reduzido 2 vezes o teto de financiamento de imóveis em 2017. Com essas alterações, ela deixou de ter as taxas mais baixas do mercado e perdeu a liderança nas linhas de crédito com recursos da poupança. Para este ano, o banco afirma ter mais de 82 bilhões de reais para crédito habitacional. Com as mudanças, o objetivo é facilitar o acesso à casa própria e estimular o mercado imobiliário, além de gerar empregos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Ibovespa tem perdido valor nas últimas semanas, com muita incerteza. A economia teve leve crescimento agora no mês de fevereiro, segundo dados do Banco Central. E as expectativas têm tido variações expressivas. Daqui a exatamente um mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne novamente para decidir sobre os juros básicos, que tem caído, mas qual é exatamente o poder dos juros da taxa Selic na recuperação e na velocidade, claro, com que se recupera a economia brasileira. A economista Juliana Inhace, da FECAP São Paulo, está conosco. Juliana, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada. Obviamente que há toda uma expectativa sobre o que pode decidir o Comitê de Política Monetária. Nós estamos há um mês dessa decisão, mas a gente tem visto a inflação caindo. Aliás, a inflação anualizada atual está abaixo dos 3%, está em torno de 2,67%, que é muito baixo. Sim. E mesmo as previsões para o final do ano também um pouco mais em queda. Até onde vai o poder do Banco Central, levando-se em conta que a taxa básica de juros fala uma língua e os juros cobrados pelos bancos completamente outra? Então, a percepção que a gente tem é que o Banco Central ele tem um poder de tentar estimular a economia, mas ele não tem o poder de fazer com que essa economia realmente se recupere via um instrumento que ele utiliza, que é os juros. Os juros, é óbvio, ele ajuda a gente a pensar daqui para frente, então os investidores começam a pensar em outras alternativas de investimento, começam a eventualmente apostar na economia, mas se o conjunto de reformas não sai, se a gente não vê um avanço nessa agenda de reformas e nessa tentativa de fazer com que o governo diminua um pouco o seu déficit, consiga criar condições sólidas de crescimento, o instrumento do Banco Central ele é só um paliativo. Ele vai jogando a economia cada vez mais para frente, tentando fazer com que a gente crie essa expectativa de que a recuperação vai chegar, mas a gente vai começar a andar de lado. A gente vai continuar vendo indicadores que não são tão bons, uma economia que tem inflação baixa, que tem um juro de mercado, né, esse juro da taxa básica caindo, mas que ao mesmo tempo o mercado não absorve isso da mesma forma. Então a gente tem bancos cobrando ainda juros muito elevados, com spreads cada vez mais altos, porque essa condição de crescimento sólido ela ainda não chegou para a gente. Entre o que nós temos aí do cenário eleitoral, obviamente de incertezas,
seria impossível imaginar, levando-se em conta a realidade política brasileira dos últimos tempos, que se tivesse, em pleno mês de abril, alguma certeza eleitoral. Sim. Você tem tendências, mas nenhuma é tão clara hoje, levando-se em conta tudo. E olha que tem coisa para colocar nesse balaio aí. Mas entre isso e a paralisação das reformas, sobretudo da Previdência, por causa da intervenção, e aí é uma questão constitucional que não permite novas reformas constitucionais, o que está mexendo mais na expectativa de longo prazo da economia hoje? Eu acho que é essa ausência de um debate um pouco maior e mais comprometido do governo com a reforma principal, que é a Previdência. Né? Eu enxergo que hoje essa reforma não sair sinaliza para o mercado uma fraqueza muito grande do governo em conseguir fazer a lição de casa que ele precisa fazer. Então a gente sinaliza para o mercado que a gente tem uma condição de crescimento, uma perspectiva de crescimento, de realmente ter um crescimento um pouco melhor nesse ano e no ano que vem, mas é uma perspectiva completamente instável. Qualquer coisa parece que vai balançar bastante a gente. A eleição ela é um fator dentro dessa incerteza, mas o principal para esse investimento que vai de curto, médio para longo prazo é uma reforma mais estrutural, que o próximo presidente provavelmente vai ter que fazer. Senão, daqui a uns anos a gente volta a ter uma recessão mais severa, exatamente como a gente teve ultimamente. Não lhe chama a atenção o fato, vamos pegar a história da reforma da Previdência, que ela é extremamente polêmica, porque quando se fala em direitos, enfim, não é só no Brasil, claro. Em qualquer lugar haveria uma discussão dessa intensidade. Mas o governo estava conseguindo convencer a sociedade porque ele começou a usar a questão do privilégio do serviço público em detrimento, obviamente, da conta que se tem que pagar. Todo mundo paga para poucos terem um valor de um privilégio, salários integrais, da ativa, na aposentadoria, coisa que o trabalhador do setor privado nem imagina que isso vai acontecer um dia. Foi exatamente nesse momento que se decretou a intervenção, por razões ali que fogem agora a uma análise maior, mas enfim, se tem uma intervenção. Se acredita ainda numa possibilidade, quando os ânimos amainarem depois da eleição, porque daí ninguém discute mais a eleição. Aí acabou a eleição, mas tem esses 2 ou 3 meses ali. Se eu pensar em outubro, tem novembro e dezembro, até o dia 18, 19 ou 20 de dezembro, pode-se votar coisas. Você imagina que pode se retomar a questão da reforma da Previdência nesse final de ano ainda? Olha, eu gostaria de acreditar nisso. Eu acho que a possibilidade é muito pequena. Eu acho que a probabilidade é baixa, porque a gente está num ano que provavelmente a gente vai crescer um pouco mais do que no ano passado. Então, esse crescimento um pouco maior vai provavelmente fazer com que o próximo presidente tenha um pouco de receio de colocar em risco essa perspectiva de crescimento nos primeiros anos do mandato por conta de uma reforma estrutural. Por outro lado, dependendo de quem for esse presidente, se for uma pessoa realmente comprometida com reformas de curto, médio e longo prazo, vai ser o melhor momento para fazer isso, para começar a criar um ambiente já de cooperação entre o presidente atual e o próximo, para conseguir já fazer, dentro dessa transição de governo, uma reforma um pouco mais estrutural. Vamos falar de país de longo prazo. A gente teve alguns avanços interessantes. Se eu pegar, por exemplo, a reforma trabalhista, a PEC do teto e tudo mais, ou seja, foram coisas que pensam no país no longo prazo. Sim. Mas a reforma da Previdência, que talvez é o que mexe especificamente nos gastos e no tamanho que os gastos têm, até porque ela cresce todo dia, se isso é um custo enorme, não é para o governo, as pessoas acham que é o custo do governo, o custo é da sociedade. É nosso. Quem paga a conta é a sociedade. A gente está começando a melhorar esse debate sobre perspectivas de longo prazo, de políticas de longo prazo no país, ou a gente está refém de apagar incêndio e resolver o problema agora e o ano que vem a gente discute o ano que vem? Eu acho que a gente ainda continua apagando incêndios. A gente já tem alguns avanços nessa perspectiva de olhar a economia mais no longo prazo. Então a gente vê aí alguns secretários, alguns ministros um pouco mais comprometidos com essa questão de longo prazo, mas existe ainda uma barreira política muito grande. Geralmente são políticas que são muito impopulares, porque elas têm um custo de curto prazo, a sociedade ela tem que bancar esse custo para conseguir ver essa melhora, uma perspectiva de melhora no médio ou no longo prazo. Então a gente está falando de um custo hoje para um benefício só daqui a muitos anos. E ninguém está querendo isso. Todo mundo, na verdade, está querendo ver a situação melhorar de uma forma meio que instantânea, o que a gente sabe que não é possível. Se a gente conseguir hoje melhorar a economia de forma instantânea, certamente é uma melhora que daqui 3, 4 anos acaba e a gente volta para uma situação pior. Então, as pessoas elas vão ter que ter essa consciência de que, se elas querem um país melhor, uma economia melhor, elas vão ter que arcar um custo agora. A gente já tem um pouco de avanço nisso, mas ainda é bem pouco. Esse debate, você imagina, vai permear essas próximas eleições, porque os números estão tão evidentes da situação fiscal do governo,
que hoje, de alguma forma, está controlada, mas não promete um controle a partir do ano que vem. Isso mesmo. Até por uma questão de que os custos estão avançando. A aposentadoria das pessoas vai continuar sendo concedida porque é um direito delas. Sim, e esses custos crescem diariamente. Então, realmente, muito provavelmente, essas eleições elas são pautadas por esse debate. As políticas de curto prazo para alguns contra as políticas de longo prazo para outros. Provavelmente, a gente já está vendo o governo, na verdade, dando alguns avanços no sentido de colocar realmente esse debate na roda. Né? A gente vê, por exemplo, a ideia da autonomia do Banco Central, que nada mais é do que também uma tentativa de olhar para um médio prazo. Tá certo que essa possibilidade vem agora, no momento que é importante segurar um pouco o ânimo, porque não passou uma reforma da Previdência, então uma forma de tentar negociar um pouco com o mercado para segurar um pouco as expectativas negativas que viriam disso, segurar um pouco essa oscilação natural que acontece no mercado agora nesse ano, mas provavelmente esses debates eles vão subir com força nessa próxima eleição. Agora, exatamente, porque nós estamos num período que a campanha começa efetivamente a partir de maio, com a confirmação das candidaturas. Isso mesmo. Agora, de alguma forma, que os números estão evidentes, ninguém pode reclamar que os números estão escondidos, porque estão todos muito claros. E a crise está na memória de cada brasileiro, a crise foi muito recente. Sim, a crise, na verdade, ainda está com a gente, né? Se a gente for perceber, a gente, na verdade, deixou de andar para trás. A gente ainda não cresceu. Então, assim, a gente ainda vive um momento que é um momento muito delicado, né? E, certamente, os números estão aí, existe transparência nesse cenário. Eu acho que a gente vai ter que prestar bastante atenção em tudo que se propõe para a gente também entender qual é o país que a gente quer daqui para frente. Juliana, obrigado pela análise mais uma vez aqui no cenário econômico. Bom, o fato é que as eleições são em outubro, mas o debate sobre o Brasil começou ontem. Hoje é dia de participar da mesma maneira. O cenário econômico termina aqui hoje, amanhã, depois, enfim. A ideia é agora saber que país a gente vai querer para os próximos 15, 20, 30 anos. Não dá para pensar só no ano que vem. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.